Você está sintonizado no programa Agenda Econômica. O nosso tema de hoje, a economia do lixo. Nossa convidada, doutora Zilda Veloso, diretora de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Doutora Zilda, acho que é importante saber se a partir da instalação dessa política, desse comitê que está implementando a política de resíduos sólidos, né? A devolução de resíduos aos geradores, e isso é uma coisa que tem o nome de lógica reversa, logística reversa, né? E é importante a gente observar o seguinte, aí nós estamos falando de produtos como cadeias produtivas, agrotóxicos, pilhas, baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas, eletrônicos. Agora, há resistências do setor industrial? Quais são as dificuldades para a implementação dessa política? Bom, a política demorou praticamente 20 anos para ser em discussão no Congresso. 20? 20. Foram 19 anos e alguns meses. E ela, quando foi publicada, nós já tínhamos outros regulamentos menores por meio de algumas leis específicas, como é o caso de embalagem de agrotóxicos, e tínhamos resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, 3, sobre óleos lubrificantes, sobre pneus, sobre pilhas e baterias. Então, nós já tínhamos alguma experiência com o setor empresarial de como desenvolver o que hoje a gente chama de responsabilidade compartilhada, que é a estruturada pela logística reversa. Eu te diria que, respondendo objetivamente, não há uma resistência do setor em relação a isso. Mas a política trouxe uma característica muito específica, que foi chamar a responsabilidade também fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, falando também que o consumidor tem que fazer o descarte adequado, no local adequado, e se o serviço de limpeza pública for acionado para trabalhar nessa cadeia, ele terá que ser remunerado para tal. Então, qual foi a opção que o Comitê de Ministros teve? E existem 3 possibilidades de se fazer essa logística reversa. Existe por regulamento, um decreto, que regulamente a lei, um termo de compromisso, que seria para o caso de não haver nenhum outro regulamento nessa cadeia, e acordo setorial. Então, se foi entendimento dos 5 ministros que fazem parte deste comitê orientador para a logística reversa, de que o acordo setorial seria uma boa oportunidade de negociação. Não há prazo dentro da lei para que essas responsabilidades se firmem em um acordo setorial, que seria um contrato onde nós temos as responsabilidades desenhadas dessa cadeia encadeada. O consumidor, começamos pelo fabricante. O fabricante adquire matérias-primas, produz, entrega para o seu produto para o distribuidor, que entrega no comércio, que vende para o consumidor. O consumidor fazendo o descarte correto, essa cadeia retorna. Em termos ou da mesma cadeia ou de outras cadeias. Por exemplo, nós não temos tecnologia hoje economicamente viável no mundo inteiro para, a partir de um pneu usado, fazermos um pneu novo. A maneira como a borracha se comporta não permite esse retorno, por causa do processo de vulcanização, uma coisa, o aquecimento, quando você retorna, você não tem essa mesma possibilidade. Algumas cadeias têm, o alumínio tem isso, algumas embalagens, o papel tem isso, o vidro que nós falamos no bloco anterior também, mas outras cadeias não têm alguns plásticos não têm essa mesma facilidade. Mas podem ir para outras cadeias, podem ser usados como matéria-prima em outros processos. Então, o que se quer é estabelecer esse conjunto de ações de modo que ninguém fique com um peso maior, quer seja financeiro, quer seja operacional. Então, eu te diria que não é uma tarefa fácil, é uma novidade. Mas não estamos tendo resistência, estamos tendo
momentos de ajuste da trajetória, onde começa a responsabilidade de um, onde começa do outro. A gente já percebe como consumidor que em muitas lojas hoje do varejo, no comércio em geral, existem já aqueles locais para descartar pilha, bateria de celular. Rede de supermercado. Que eu estou imaginando que fazem parte desses acordos que o senhor está dizendo, né, que envolvem toda a cadeia. Existiria algum setor onde isso está mais avançado? O primeiro acordo assinado foi o de embalagens plásticas de óleo lubrificante. O que são essa restrição? Embalagem plástica são aquelas pequenas embalagens em que o consumidor final adquire ou num supermercado, ou num comércio, ou ele adquire no momento da troca. E muitas vezes para casa. Às vezes ele leva alguma coisa para casa. Então, o acordo é para servir de alerta. Leve para casa, mas traga de volta depois, no posto, na concessionária, onde você adquiriu, para entregá-lo. Então, isso a gente já está vendo. As outras cadeias ainda estão em negociação. Lâmpadas, eletroeletrônicos, embalagens em geral, medicamentos. A partir do próximo ano, nós pretendemos revisar aquelas cadeias que já ocorriam antes da política. Nessas cadeias em andamento, nós já temos uma série de projetos em andamento pelo país inteiro. E então, por isso que eu digo que a indústria está muito receptiva a isso. Mesmo não tendo ainda o acordo assinado, eles já iniciaram projetos em alguns estados por conta própria. Somente com a lei. Até para poder entender como é que o mercado vai funcionar e como o consumidor vai se comportar. Uma das dúvidas que nós temos nesse processo é a receptividade do consumidor para fazer o descarte correto. Por quê? Porque isso vai criar uma diversidade de formas de descarte. Hoje, nós jogamos o lixo na lixeira de nossa casa. Municípios que têm coleta seletiva, o lixo úmido é separado do lixo seco. Nós vamos ter ainda mais um passo. Na hora que o meu celular acabar a vida útil dele, eu não vou jogar no lixo seco. Claro. Eu vou ter que me informar, ou pela internet, ou no lugar onde eu compro o celular, ou pelo jornal, ou por outros meios, onde eu descarto meu celular. Que não vai ser o mesmo lugar onde você vai descartar a sua geladeira usada. Que não vai ser o mesmo lugar onde será descartado o seu liquidificador usado, ou o seu equipamento de informática usado. Então, o consumidor vai ter que ficar mais atento sobre essa diversidade. Vai ter que tomar atitude, né? Não vai poder ficar na posição passiva. Por isso que o ponto de comércio é um elo importante na história. E por isso que nós precisamos construir essa responsabilidade encadeada e compartilhada. A senhora deu exemplos aí dos eletrônicos, né? A geladeira, a televisão, o computador, que me parece nós estamos engatinhando, né? As pessoas não sabem o que fazer com isso, o que fazer com uma televisão que já não usa mais. Esse seria um setor difícil para trabalhar essa logística reversa? Como que estamos caminhando nessa área? Não existe nenhum setor mais difícil do que o outro. Todos eles têm algum tipo de dificuldade. O setor de eletroeletrônicos dividiu em 4 famílias, basicamente, por linhas de celular, de informática, a linha branca e outros eletroeletrônicos. Sem falar que nós poderíamos ter agregado a isso também equipamentos hospitalares, que são também equipamentos eletrônicos. Mas isso a gente deixou para um segundo momento, né? Mas não existe uma dificuldade maior. Existe um ajuste da cadeia pelo volume que o recolhimento desse resíduo vai causar num ponto de coleta. Quer dizer, hoje eu posso ter pontos de coleta de pilhas e baterias. Que é pequenininho e é mais que fácil. É pequeno, são fáceis. Celulares também. Então, hoje o consumidor tem a possibilidade, alguns comércios, algumas operadoras de telefonia celular já recolhem o celular. Algumas assistências técnicas autorizadas pelos fabricantes recebem de volta eletroeletrônicos maiores, né, como os eletrodomésticos. Reaproveitam na montagem de outros. Reaproveitam. Peças. Nós estamos aí com várias propostas de capacitação para o setor, com a parceria de governos externos, como o governo japonês, o governo espanhol,
que vêm nos trazer a tecnologia deles. Mas quando a senhora pergunta, suscitou aí, quando a senhora disse, nós não sabemos como é que vai ser a receptividade do consumidor, né? Ele é uma multiplicidade de gestos e atitudes que ele terá que ter. Em vez de simplificar, vai tornar mais complexo. No primeiro momento vai ser um complicador. Só que a pergunta vai no seguinte, mas não deveria ser essa uma tarefa que a partir dessa implantação plena, mais ou menos plena, da logística reversa, que os sistemas públicos de coleta de lixo, eles que tornem as alternativas mais simples, ou seja, eles se especializem para fazer uma coleta, porque há cidades, inclusive, em que muitas vezes se fazem coletas seletivas, mas depois se junta tudo lá. Nós conhecemos isso, quer dizer, aquela coleta seletiva tentou, vira um bolo comum. Mas é exatamente isso que a política está tentando especializar. Ela está colocando sob a responsabilidade da prefeitura o recolhimento do lixo seco e do lixo úmido, que basicamente são algumas embalagens e o resto de material orgânico ainda contaminado, e está tirando esses produtos, porque a gente, quando fala de logística reversa, fala dos produtos da responsabilidade dos municípios. Exatamente do poder isso. Público, né? Entregando para a indústria e cidadão. Porque hoje o ônus está todo no poder público. Isso aí ia virar outra economia, ou seja, a cadeia de volta é um novo negócio. É um novo negócio e, inclusive, a lei traz uma novidade muito interessante, que é a inserção dos catadores. Então, nós já temos até no governo federal alguns projetos de estruturação de cooperativas e associação e redes de catadores, porque os catadores, eles têm uma tarefa muito importante. Eles são a mão de obra que hoje faz a separação do lixo, naqueles municípios onde não há coleta seletiva. Muitas vezes, pela coleta porta a porta, eles orientam alguns geradores de como eles devem separar o lixo. Então, eles também fazem tarefas educativas. Que é uma mobilização social extraordinária. Extraordinária. O que nós queremos com isso? Queremos dar uma economia de escala a esse grupo de trabalhadores. Que já existe em alguns municípios. Alguns municípios já trabalham com isso, mas a maioria do país não. Então, eles hoje coletam isoladamente, pela rua, algumas cidades, e quando vão vender o produto, por ser uma quantidade ainda muito pequena, eles recebem um valor muito baixo por aquele produto, por aqueles materiais separados. Ao passo, se eles se estruturassem em grupos maiores, tivesse uma estrutura mínima, prensas, o lugar de armazenagem, porque o volume vai gerar uma escala e vai gerar um valor melhor para aquele produto que ele está vendendo. Mais renda, inclusive. Gera mais renda para eles. Então, existe toda essa combinação de fatores que a responsabilidade compartilhada e os acordos setoriais podem trazer, além do benefício ambiental. Sim, a senhora coloca que a política não quer que seja tarefa do poder público, né, recolher esses equipamentos, sobretudo, mas o poder público não teria a missão de articular esses outros atores, sobretudo as cooperativas de catadores? É isso que o governo federal... De formar essas cooperativas, de estabelecer espaços para que eles atuem, de incentivar. A política fala que a lei fala que os governos municipais têm que trazer as associações cooperativas de catadores, mas também isso pode ser feito pelo setor empresarial, se eles forem utilizados na logística reversa daqueles produtos que eu citei anteriormente. Então, pode ser um, pode ser outro. O governo tem trabalhado com isso também, através de projetos maiores, fortalecendo essas cooperativas, capacitando minimamente esses catadores para que eles consigam se organizar e trabalhar de maneira mais adequada. Mas esse incentivo digamos, existe uma linha de investimento, existe de financiamento? Porque já houve no Brasil, anteriormente, um Banco Nacional de Crédito Cooperativo. Sim. Para reforçar, alavancar as cooperativas, né? Existe o Cataforte, que tem uma previsão de aporte de recursos bastante substancial, e ele é coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República. O Ministério do Meio Ambiente tem assento na comissão que acompanha esses trabalhos, com foco em estruturar as cooperativas de catadores,
fazer a ponte com as administrações municipais para que eles tenham um local adequado de trabalho, um galpão, um local de mínimo de repouso entre uma atividade e outra, e tenham um local de armazenamento e possibilidade de vender esse produto com mais facilidade. Porque os números ainda apontam uma minoria organizada em cooperativas e associações. A grande maioria dos catadores atua de forma o IPEA menos recentemente organizada. fez um estudo muito interessante onde ele mapeou os catadores, o perfil dos catadores do Brasil inteiro. E esse perfil está sendo muito bem explorado nas conferências preparatórias à Conferência Nacional de Meio Ambiente, que tem tido a participação, além dos catadores de populações tradicionais, numa busca de envolvimento da sociedade toda em torno da temática da política de resíduos sólidos. E, em geral, como é que seria esse perfil hoje? Como é que os catadores estão organizados no Brasil? A maioria são homens, né? São homens com baixa escolaridade. Porém, nós vimos já um número aí que beira uns 30% organizados por meio de cooperativas, associações, então que já é um reforço para essa estrutura coletiva que é economicamente mais viável. Que possibilita um ganho de escala, né? Porque a cooperativa vai recolher mais, vender em condições melhores. Melhores, né? E vai, se tiver com isso o aporte da coleta seletiva, o produto já vier previamente segregado, isso não vai eliminar o trabalho dos catadores. Os catadores, na Europa, eu tenho separadores de lixo até hoje, mesmo com coleta seletiva porta a porta. Porque sempre há um risco de você ter um resíduo misturado. Ou, no caso do lixo seco, você pelo menos tem que separar aí de 4 a 8 famílias diferentes, de 4 a 8 produtos diferentes. E existem municípios no Brasil, eu conheci experiências no sul, na região de Itaipu, inclusive auxiliados financeiramente por Itaipu, em que isso já é feito, né? A prefeitura recolhe e dali para frente entrega para as cooperativas, que fazem a separação, a comercialização, né? Há um casamento aí com o poder público, né? É isso que se pretende. E esse seria o modelo ideal? Esse que seria um modelo ideal, que nós estamos perseguindo. Agora, há um campo aí que é interessante ouvir a senhora, porque o Brasil é considerado, é tido como campeão no consumo de agrotóxicos, campeão mundial. E essa embalagem é extremamente problemática, né? Já existe até normas anteriores e tal, mas dentro da nova política, situações como essa dos agrotóxicos tem uma complexidade maior, tem um cuidado maior, ela é diferenciada, qual é o tratamento específico que ela recebe, já que o dano é imenso, né? Aos mananciais, a própria população que trabalha com isso, né? Esse foi um daqueles problemas que foram atacados no decorrer das discussões aqui do Congresso. A lei de agrotóxico, que cria a obrigatoriedade de análise o registro é feito pelo Ministério da Agricultura, analisando previamente pelo Ministério da Saúde e Ministério do Meio Ambiente, através do IBAMA e da Anvisa, a parte de impacto à saúde urbana e o meio ambiente. Naquela época já se começou a pensar que os rótulos teriam um indicativo do que seria feito com aquela embalagem depois do uso. E esse problema, depois da regulamentação, começou a se avolumar. Em 2000, nós tivemos a edição de uma lei específica sobre embalagens de agrotóxico. Quando a lei foi publicada, e o decreto logo a seguir, nós tínhamos uma dificuldade muito grande. A embalagem de agrotóxico era um resíduo perigoso. Nós tínhamos um percentual muito baixo de agrotóxicos diluíveis em água. Mas esse percentual foi crescendo ao longo dos anos. Então, foi elaborada uma norma que rezava sobre, ainda está em vigor, sobre a tríplice lavagem das embalagens. Com isso, nós conseguimos reduzir a periculosidade das embalagens. Quer dizer, se faz 3 lavagens após o uso na mesma embalagem, para poder aspergir o agrotóxico no campo, você está poupando o produto. E aquela embalagem, pelo processo de diluição, ela deixa de ser um resíduo perigoso. Hoje, nós temos números da ordem de 94%, 95% das embalagens de agrotóxico comercializadas no país são recolhidas.
E aí, no caso dos agrotóxicos, a indústria recolhe ou a indústria o produtor criou um sistema de recolhimento. Ela, inclusive, hoje tem uma fábrica que recicla. Então, hoje nós temos agrotóxicos sendo vendidos, embalados em embalagens recicladas a partir de embalagens usadas. O que é uma experiência positiva. É um orgulho o Brasil ter um projeto desse tamanho, sendo o maior consumidor de agrotóxicos. No próximo bloco, nós vamos falar da situação específica das megalópolis e também do aproveitamento do lixo para a produção da energia, da bioenergia, bem como o que resta saber ainda mais sobre a prática da coleta seletiva. Continue com a gente aqui no Agenda Econômica.